Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Ferramentas da Consciência. Sempre aos sábados, às 11h30. A gente fica muito feliz com a presença de todos, né, José? Sim, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E o tema de hoje traz um pouco sobre esse conhecimento também. E, na verdade, nós vamos falar sobre as potencialidades da alma e como destravar algumas, né? Porque a gente também tem visto ao longo dessa caminhada de descoberta que, na verdade, nós somos seres plenos. É que a gente vai bloqueando, né? Colocando amarras aí nas nossas potencialidades. E aí, no final das contas, a gente não consegue, né, colocar para fora. E a alma fica nessa busca, né, José? De colocar para fora, de querer mostrar, de querer levar a gente até esse lugar. E a gente vai segurando e travando. Então o programa de hoje é sobre isso. Senão ela fica encarcerada dentro do corpo, né? E ela não pode ficar presa em nada. Ela é muito livre e expansiva. Verdade. E tem novidade na live hoje também. A partir de hoje, você que está acompanhando a live, ou de repente se você mandar para alguém também, né? A pessoa entrar em contato com isso. Durante a live nós vamos disponibilizar um cupom especial, né? No caso dessa live vai subir já o cupom para vocês, que é ALMA35. Esse cupom fica válido no nosso site só enquanto o programa estiver no ar. Então você tem aí 1 hora para dar uma olhadinha lá no site, ou até te deixo a dica. Nós vamos deixar o cupom 1 horinha depois, né, Otto? Então fica aqui com a gente no programa para não perder esse tempo, anota o cupom e depois de 1 hora que o programa encerrar, ele ainda vai estar no ar. E aí você vai poder comprar com 35% de desconto lá no nosso site, que é o www.co81.1.com.br, né? Onde você vai conhecer os nossos orgonites, que são ferramentas de despertar de autoconhecimento, que também vão ajudar as potencialidades da alma a ser mais exploradas, né, José? Com certeza. José trouxe aqui, né, como sempre, a gente explorou esse tema, a gente entrou em contato e a gente sempre tenta trazer um tema que tem a ver com o nosso convívio, né? Então, a gente recebe um insight ou a gente conversa com alguém sobre alguma coisa e vem esse tema, né, José? Sim. E o José trouxe pra gente esse tema na semana passada e, não coincidentemente, esse programa tá baseado num livro, não é isso? Sim. E a primeira vez que eu ouvi falar em alma, né, acho que é importante para mim, né? Foi através do Fábio Delson Toro, no curso Poder da Alma. Aí que eu descobri que tinha uma alma, que até então a gente acha que é espírito e corpo. Mente, espírito e corpo, né? Mas existe alguma coisa nesse meio aí, que tem uma potencialidade e nós vamos desenvolver hoje. Então, a gente baseou a pesquisa em algumas linhas, e eu acho que a primeira linha que me chamou muita atenção, né, e a gente conversou, é Santo Agostinho. Ele tem um livro que chama sobre a potencialidade da alma. Eu falei, a alma tem potenciais, então tem outras linhas que enxergam isso, né? E ele, questionado sobre a alma, né, esse livro ele trata de um diálogo entre Santo Agostinho e um discípulo chamado Evódio, tá? Questionado sobre a natureza da alma, Santo Agostinho trata de elaborar o tema através de um encadeamento de perguntas e respostas, né? E ele afirma que a alma foi criada por Deus. Não sabe dizer de que substância Deus a criou. Sabe, porém, o que ela não é. E ele diz que não é matéria, não tem extensão, não tem profundidade nem massa. A alma é a parte imaterial do ser humano que preenche todo o corpo, dando-lhe vida e inteligência. E afirma ser algo real, mas não sabe definir esse algo real. Ele começa o livro assim. Inclusive, a definição de alma, né, que é bem legal a gente falar, né, a definição de alma deriva do termo latino animo, né, ou animal, que significa o que anima, né? Então, a gente pode pensar que quando um corpo deixa de manifestar a vida, a alma deixou de habitar aquele ambiente, né? Porque o que anima o corpo é a alma, né? Um corpo sem alma, né, é um corpo parado, né? Desvitalizado. Exatamente. E o nosso afastamento da alma também, né? Porque isso acontece, né? Quando a gente está distante ali, a gente pode usar vários nomes, a gente percebe que a pessoa tá menos animada também, né? Tá menos... que é só um corpo, né? Então, que é só um carro. A exatamente. gente não consegue nem ligar o carro, aproveitar tudo que o carro nos permite, né? Usar. Com essa utilizar. conexão, né?
e também potencialidades que a gente pode dizer aqui, são importantes para que a gente desenvolva todo o nosso propósito de uma maneira mais integral, né? Para que a gente não apenas subsista, né? Subsistir, né? Você vê que em grego, alma quer dizer psique. Então tem a definição em grego, que é psique, e em latim, que é animus, né? E essas duas coisas, inclusive, a definição entre alma e espírito, às vezes é muito difícil de ser diferenciada, né? O que é uma coisa e o que é outra. Mas o espírito também tem duas definições. Do grego, pneuma, e do latim, spiritus. Então você vê a alma como um princípio vital e de animação, animus, e uma substância própria e imaterial, espírito. Como do grego vem pneuma, então há aquela ideia de que o espírito vem de uma ideia de ar, né? O ar e o espírito, coisas que também possuem uma certa similaridade. No decorrer desse livro ele vai explicar. Tem várias definições que a gente pode juntar aqui com a alma, né? Que é conceitos diferentes, significados diferentes, dependendo do contexto e da crença, né, que ela está atuando. Por exemplo, na Bíblia, a palavra alma é usada como sinônimo de vida, né? Por exemplo, em Jó 33:22, o termo alma é usado para descrever a vida. Então, dependendo do contexto, e a gente falou, se a gente imaginar um corpo, né? Aqui o corpo se mexendo, a gente associa isso à vida, né? Não é à toa que na Bíblia está lá associado à vida. Porque quando a alma deixa o corpo parece estar sem vida. E está mesmo, né? A gente pode até observar em experiências, por exemplo, de quase morte, onde a alma descola, né, desse corpo, o corpo fica totalmente inanimado e a alma continua a ter uma experiência consciente e depois, quando ela retorna, o corpo volta a se animar novamente. E além disso, né, parece que fora do corpo ela tem mais liberdade, ela consegue se expandir mais, ela tem uma leitura global do que está acontecendo, né? Então o corpo realmente encarcera um pouco a alma, mas não vamos separar uma coisa da outra. Esse casamento é bem-vindo, né? Já na filosofia, a alma é uma entidade que unifica as faculdades psíquicas. Você está falando que o espírito tem a ver com a psique, né? Então, interessante. Ou você diz que a alma tem a ver com a alma tem a ver com a psique e o espírito tem a ver com a respiração. Com o pensamento e com a memória e com a afetividade. Ou seja, os nossos laços afetivos emocionais estão ligados à alma, né? E ele fala no livro ainda, o Santo Agostinho, né? A alma não cresce com o tempo, a alma apresenta certo progresso até sem desenvolvimento do corpo. A alma sente o corpo em todas as partes, mesmo sem ter extensão. A alma não é por sentir em todo o corpo que a alma está difundida por ele. As partes de certos corpos de animais divididos podem viver sem que por isso se divida a alma. Então é uma coisa que não se divide. E por último, não menos importante, ele diz, que é uma frase de Santo Agostinho, somente Deus é superior à alma. Somente ele deverá ser adorado. Olha só. E isso tudo a gente pegou, né, num livro do Santo Agostinho, que eu vou pedir pro Otto jogar na tela aqui para vocês. Que é um livro muito rico, né? Vale muito a pena a leitura, né, José? Foi publicado em 838. Santo Agostinho é muito, muito famoso, né? Ele é um santo, né? Como a gente pode observar, mas um filósofo por essência, né? Um questionador, uma pessoa que observava os efeitos e as relações da vida e conseguia extrair delas coisas muito interessantes que nos fazem refletir até hoje. Né? Ele é de uma vertente filosófica que chama patrística, né? Que ocorreu no final da Antiguidade e início da Idade Média. Nessa vertente, reunia os principais padres e pensadores da época, como Minúcio, Félix, Tertuliano, Ambrósio, Jerônimo, Santo Agostinho e Boécio. Né? Ele estabelece nesse livro que a alma evolui. Então ela tem 7 graus de magnitude, os quais podem ser entendidos ao longo da vida. Então ele começa, o primeiro grau, né, chama animação. A alma controla as ações do corpo. Então quando você é criança, a alma conhece e vivifica o corpo terreno. A alma mantém o corpo organizado. Ela busca sua manutenção, sua conservação, sua harmonia, sua aparência, seu crescimento e reprodução. Tá num grau bem, né, instintivo ali, da própria criação, né?
como necessidade quase que básica para que esse corpo se desenvolva. Sim. Segundo grau, sensação. A alma atua por meio do corpo. O poder da alma se relaciona com os sentidos humanos e com os movimentos corporais. A alma procura o sexo oposto buscando uma vida no amor e na sociabilidade. A alma acostuma-se ao meio ambiente. A alma dá valor à memória, aos costumes, gostos e perigos. O segundo degrau. Terceiro grau é a arte ou habilidade. A alma atua conforme o corpo. Ocorre o sentimento do desejo, ocorre a intenção nas coisas intencionalmente pretendidas. A alma conserva tudo aquilo que já obteve. A alma dá valor à arte, às técnicas que fazem o mundo grande, como a pintura, a escultura, os idiomas e os livros. Não é à toa, né, José, te cortando um pouquinho, que quando você vai visitar um museu ou quando você ouve uma boa música, né, ou quando você entra em contato com qualquer forma de arte, o que a gente fala é que a alma tá muito feliz, né? A gente sente que é uma coisa interna, né? A gente não sente que o corpo tá vibrando. Você pode sentir as sensações no corpo, né? Porque o corpo, ele é essa ferramenta de transmissão de comunicação entre o que você é de verdade e o mundo exterior. Mas você sente uma felicidade além de uma felicidade A normal. gente fala que é uma felicidade de outro lugar, né? Estou sentindo uma felicidade de outro lugar. Isso é porque a gente está sentindo isso na alma, né? Sim. Aí, ainda nessa fase, na fase 3, né, da arte ou habilidade, a alma nos faz querer participar do mundo, nos sentir importantes, né? A alma faz conjecturas do futuro, como o mundo vai ser, né? Quarto grau, virtude. A alma atua conforme si mesma. Então ela está começando a se soltar, né? Primeiro ela está mantendo o corpo, lendo o corpo, funcionando conforme o corpo, agora ela está começando a se soltar. Então ela cresce na alma o desejo da bondade e do louvor. A alma ousa se sobrepor ao corpo e ao universo, sentindo-se muito grande, forte e potente. A alma aprende a estimular sua potência e sua beleza. A alma aprecia o convívio social. A alma não deseja aos outros o que não quer para si. Ocorre na alma muita luta contra as seduções do mundo. O medo da morte. Eu diria que esse quarto grau, né, talvez seja o grande local aí que a gente pode observar os primeiros bloqueios para que a gente coloque a alma para fora, né? Se a gente olhar o primeiro grau, quando a gente é criança, a gente é expansivo, né? A gente se comunica, a gente interage, a gente se desenvolve. No segundo e terceiro grau você percebe também, né, as alegrias, né, todas as coisas. Agora, quando a gente entra no quarto grau, José, pega lá pra gente olhar um por um que você falou. A gente percebe que sim, o desenvolvimento da virtude é o local aonde a gente começa a colocar nossa alma lá pro fundo, sabe? Quando a gente talvez não receba essas coisas. Quer ver? Lê novamente aí primeiro, ó. Então, cresce na alma o desejo de bondade e do louvor. Quando a gente tem uma crença, talvez limitante, de que o bom não é recompensado, a gente põe a alma lá para trás, né? E no mundo isso é muito comum, a gente observa muito que às vezes existe uma sensação de injustiça né, no ar. A gente observa isso, a arte imita a vida também, a gente observa nos filmes, né, nas novelas, onde o bonzinho passa por situações muito difíceis. E se você não colocar a alma à frente, você coloca a alma lá para trás, né? E aí você começa a não acreditar que vale a pena ser bom. Eu lembro do grande Gasparetto, né? Como sempre, que ele dizia que quando você coloca a alma lá para trás, você corre um grande risco de entrar em depressão. Porque a alma tem que estar na frente. Ela, nesse jogo, né? Nesse casamento, nesse binômio, ela tem que se expor, ela tem que se expressar. E aí a gente lembra também de uma peça de teatro e um livro, né? A alma imoral, tá? Então ele fala também, o Gasparetto fala dessa imoralidade da alma, mas que sem ela a gente não consegue percorrer por aqui, esse espaço, vivendo de verdade. Segundo ponto, a alma ousa se sobrepor ao corpo e ao universo. Então, imagina isso acontecendo, né? É A descoberta das virtudes aí. Isso que o José trouxe aí sobre essa peça, que é, né, a alma imoral. Quem não assistiu, recomendo, né, que assista. E quem já assistiu vai compartilhar com a gente agora de uma visão que é, às vezes, o que a alma deseja, a sociedade não aceita, né? A sociedade quer te impor um princípio de comportamento, né? Te enclausurar
né, aparentemente dentro do corpo, mas é dentro de uma caixa de conceitos e de crenças que às vezes a alma pede para que você faça aquilo de uma maneira diferente. E se você não vai para esse lado imoral da alma, desse ouvido, também a gente coloca a alma lá para trás. E as potencialidades dessa alma vão ficando muito mais subjetivas, né? Porque é como alguém que fala e não é ouvido, né? Fala e não é ouvido. Então, essa entidade, né, chamada alma aí, se eu estou usando dessa referência, ela vai sendo colocada um passo atrás do corpo. Então, aí eu começo a ouvir mais o corpo, ouvir mais a sociedade, ouvir mais as crenças, os costumes. E isso também é um fator que a gente acaba travando as potencialidades. Tanto que a gente falou, né? Então, agora, o criador, né, dessa obra Alma e Moral é o Rabino Newton Bonner. Exatamente. Vou pedir pro Otto subir também pra gente o livro A Alma e Moral. Que foi uma peça, né? Não sei se foi ainda adaptado. está sendo ainda ela apresentada, né? Mas foi muitos anos consecutivos apresentada, né? Quinto grau. Tranquilidade. A alma conquista o seu eu. A alma se sente livre de quase todas as imperfeições. A alma fica em estado de alegria pela evolução que teve. Sente pouco medo, pouco liga para os acontecimentos materiais. A alma se recusa a fazer aquilo que acha errado, ao senso. A alma preza pela verdade e compreende sua grandeza. O que faz, né, aquele olho brilhar? Às vezes a gente nem sabe, né? O que faz você se sentir tranquilo? Hoje é uma pergunta talvez até complexa, né? Porque nesse mundo de mil coisas, onde tudo pode dar errado, tem um programa isso aonde você se sente tranquilo, né? Durante a meditação, né? Aí tem N questões que vão entrar, mas se você consegue puxar essa tranquilidade para você carregar ela durante o seu dia, porque quem está em contato com a alma verdadeiramente, no quinto grau ali, consegue ter tranquilidade. Tá caminhando para plenitude, e não né? tá colocado lá, tem tranquilidade enquanto dorme. Nem é todo mundo que tem tranquilidade enquanto dorme. Tem tranquilidade enquanto medita. Não. Quem consegue carregar essa tranquilidade pro seu dia e lidar com as coisas que vão acontecendo, porque aqui no mundo, eu acredito que todos vocês já tenham percebido, mas resolvemos uma questão, qual que é a próxima? Isso. Né? Você vai ticando, né? Eu teve uma época da minha vida que eu acreditei que um dia eu ia dar um checklist ali. Zerou, agora é só tranquilidade, agora é só coisas agradáveis de lidar. Só que a gente percebe, né? E a maturidade vai trazendo isso também, que você resolveu uma questãozinha aqui, você conta até 5, apareceu uma nova para você resolver. Então, se você coloca a tua paz, a tua tranquilidade nas coisas que você tem que fazer no mundo, tá fadado ao fracasso, né? Agora, como lidar com tranquilidade com essas coisas que acontecem, que vão ser, enquanto estivermos encarnados, né, manifestaremos essas questões e teremos que resolver com tranquilidade. E como levar tranquilidade às pessoas? Só com essa conexão. Só colocando a alma à frente. Só estando em contato com o que é verdadeiro. Sexto grau. Ingresso. A alma se volta em direção de Deus. A alma consegue compreender em profundidade o que ela é. A alma dirige o olhar da mente de modo sereno e adequado. Espírito de retidão. O pensamento se afasta de todas as paixões. O valor espiritual é muito elevado. Sétimo grau. Contemplação. A alma fica diante de Deus. Eu ia falar que ia chegar nisso, né? Porque tem uma frase de Buda muito interessante que é: a felicidade é estar sem desejos. E se a gente olhar para essa questão da contemplação, né? Que eu apenas contemplo, quando eu deixo de desejar, quando eu só contemplo tudo que eu tenho, é porque existe um outro sentido me dizendo que eu já tenho tudo o que eu preciso. Que tudo que eu preciso já me é provido por Deus. Então eu entro em contemplação. Então a alma faz todo esse caminho para chegar nessa máxima que nós, se nos reconhecermos como alma, vamos perceber que já temos tudo o que precisamos, né? E que todo esse caminho foi exatamente para chegar a essa lembrança máxima. Porque enquanto acharmos que somos, né, imperfeitos, falíveis, isso em essência, né? Nós não estamos falando
da manifestação do corpo. A manifestação do corpo é cheia de defeitos, cheia de coisas para fazer. Eu até brinco, fica um dia sem tomar banho pra você ver que vai aparecer vários probleminhas aí. Tem que ter alguém que conduza essa máquina biológica, Exatamente. Né? Tem outra inteligência. Como um carro que precisa de cuidados, né? Como uma casa que precisa de manutenção. Mas veja bem, você habita a casa, mas você não é a casa. Se a parede precisa de reforma, você precisa chamar um pedreiro e reformar a parede. Se fura um pneu do seu carro, você precisa ir lá levar o carro no borracheiro e trocar o pneu. Mas você não se identifica com o carro, você não... Quer dizer, tem algumas pessoas que se identificam, né? Com o carro, com a casa, mas em geral a gente não se identifica tanto. Agora, se a gente olhar para esse nosso templo chamado corpo, a gente, né? Fala assim, de quem que é esse olho? Você fala, é meu, né? E essa boca é minha, não mexe aqui no meu olho, não mexe aqui na minha boca. Então a gente se identifica demais com o nosso corpo, a ponto de pegar o que nós somos de verdade, que é essa essência chamada alma, e colocar lá para trás e deixar com que os desejos do corpo, que é isso que eu disse lá quando o José falou sobre as tentações do mundo, porque o que move os nossos desejos são as conquistas para o corpo. E a gente pode perceber isso claramente. Se você quer ter mais dinheiro, quer ter mais conforto, né? Você quer propiciar isso para quem? O corpo. A alma precisa, né? Se a alma entrar nesse estado de contemplação, ela consegue entrar nesse estado de contemplação embaixo de uma árvore, igual Buda, ou num palacete. O corpo não consegue ter o mesmo nível de conforto nos dois lugares. Então, quando nós estamos buscando no mundo, nós estamos buscando para o corpo. E também não tem problema nenhum buscar para o corpo, né? Não está ligado, essa questão da pobreza, da riqueza, não está ligado em momento nenhum à espiritualidade. Não tem que abrir mão de nada, O que a gente precisa ter consciência é que a alma não precisa de nada. O que ela precisa só é de espaço para se expressar, né? Para que a gente chegue a esse momento de contemplação, porque aí tudo vai ser divino. A visão divina, a iluminação, ela tá nesse lugar dessa contemplação. Enquanto a gente buscar no mundo a contemplação para depois sentir isso na alma, é uma busca perdida. A gente precisa inverter as coisas, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz também: primeiro buscai o reino dos céus e o resto lhe será dado por acréscimo, que remete a isso. Busque internamente em você essa contemplação da alma, né? Esse jeito de ver as coisas, e você vai olhar para fora como se tudo fosse divino. Nós vamos falar dessa visão, como ela muda também, e quem dirige isso é a alma, tá? Nesse ponto, no 7º ponto, então a alma conquistou o seu lar, conquistou a alegria do bem, conquista a sua eternidade, ela conquista a sua serena eternidade e chega à sabedoria de Deus. É a certeza da imortalidade, né? É a certeza do não perecível, é a certeza do imutável. E nesse lugar de certeza, a paz reina, né? Porque a gente tem muito medo do que muda, né? Quando a gente falou ali, né, nos graus sobre medo, a gente tem muito medo da morte, né? Foi falado sobre isso, né, José? Mas a partir do momento que ela conquista na verdade, ela retoma a consciência, ela consegue entender a serena eternidade.